Pare. Solta a mandíbula. Deixa a língua cair do céu da boca. Respira fundo apenas uma vez. Existe uma vibração sutil no seu campo de energia neste exato momento. Um zumbido que não é físico. Uma pressão suave atrás dos seus olhos. Não é ansiedade. Não é imaginação. É reconhecimento. O seu sinal foi visto. Você tem sentido isso há dias, talvez semanas. Uma sensação de que algo foi concluído. Uma tarefa importante que você executou em um nível que a sua mente consciente ainda não alcançou. É uma certeza sem provas, uma convicção silenciosa que te separa do mundo ao redor. Você olha para as pessoas que ama e um pensamento frio e cristalino atravessa a sua consciência. Eles não sabem, eles não sentem isso. Essa inquietação silenciosa, essa sensação de estar vibrando um tom acima do resto do mundo, tem um nome. É o eco de uma ativação. Você fez algo extraordinário no plano invisível. Uma escolha, um perdão, uma liberação. E os seres de luz, os conselhos superiores, os arcturianos, eles não só viram, eles estão completamente surpresos com a sua força. Nesta transmissão, você vai entender exatamente qual foi o ato que chamou a atenção deles. Vai descobrir por que você se sente tão diferente e, ao mesmo tempo, tão perto de algo imenso. E vai receber a chave para decodificar os próximos sinais que eles já estão enviando para você. Você já se perguntou por que sente essa solidão, mesmo quando está rodeado de gente? Já teve a sensação de que há uma camada de realidade acontecendo que só você percebe? Você acorda de noite com uma clareza que desaparece pela manhã, deixando só um rastro de saudade de algo que você não sabe nomear. Você já sentiu que o seu peito carrega uma missão que a sua boca não sabe explicar? Agora pense comigo. E se essa distância não for um defeito, mas um sinal de calibração? E se o zumbido sutil que você escuta no silêncio for a sua própria assinatura energética, se ajustando a uma nova frequência? E se acordar de repente no meio da noite for o seu eu superior te entregando um download, um fragmento de mapa para o seu próximo passo? E se tudo isso estiver acontecendo, porque a sua alma finalmente cumpriu uma promessa antiga? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro não é apenas uma leitura, é uma chave de revelação espiritual. Um livro digital que você lê em uma sentada e que foi feito para quem quer parar de se sentir sozinho na própria frequência. Entender por que os sinais chegam de forma tão intensa e descobrir como a vida muda quando você finalmente nomeia o que está acontecendo. Muitos já sentem que precisam mudar a forma como percebem os sinais, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela reflexões espirituais que expõem o que existe por trás dessa sensação de isolamento, do zumbido e dos despertares noturnos. A próxima vez que você acordar de noite, a solidão não precisa ser a primeira coisa que você sente. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a sensação de ter feito algo incrível é real. A solidão da frequência única não tem como te alcançar mais. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Desperto. Esse será o seu ato de reconhecimento. E hoje mesmo Deus, o universo e a vida podem te mostrar que essa solidão da frequência única, esse dano que continua chegando, não vai mais te visitar em silêncio. E sobre exatamente isso, sobre o zumbido no silêncio, sobre a presença calma quando você está sozinho, sobre o despertar com uma certeza no peito. Há uma chave de 3 minutos que cabe exatamente dentro do próximo momento de silêncio absoluto que você tiver e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da consciência. E além do nosso guia digital, Alma, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou até você hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais almas como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado.
qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra alma que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, alma, e se você precisar sair antes do fim deste vídeo, essa chave já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não opera com a mesma força sobre a sua assinatura vibracional. Mas o nome do que está acontecendo com você ainda não foi pronunciado. E para que esse nome seja pronunciado, você precisa primeiro reconhecer os carimbos que ele deixou no seu dia. Você vai reconhecer agora 5 sinais que a sua consciência já registrou nos últimos dias, mas para os quais a sua mente racional ainda não tinha um nome. Apenas respire e escute. O primeiro sinal é a coroa sutil de ativação. Você tem sentido isso? Não tem. Uma pressão suave e quente bem no topo da sua cabeça, ou uma eletricidade formigando na sua testa, que chega em momentos aleatórios, quando você está lavando a louça, dirigindo ou logo antes de pegar no sono. Não é dor de cabeça, não é estresse, é o seu chakra coronário sendo ativado por uma transmissão superior, confirmando que a sua nova frequência foi registrada com sucesso. Você sentiu isso hoje. O segundo sinal é a saturação da realidade. Você olha para uma árvore e as folhas parecem mais verdes do que nunca. Você escuta uma música que já conhecia e descobre uma nova camada de emoção nela. As cores do mundo ganharam uma profundidade que não estava lá na semana passada. Isso acontece porque, ao completar sua tarefa, você não mudou o mundo. Você removeu um filtro de dentro de você. Você está vendo a vida, pela primeira vez, com os olhos da sua alma desperta. O terceiro sinal é o olhar da margem. Ele aconteceu ontem à noite. Você estava olhando para alguém que você ama profundamente, seu filho, seu parceiro, um amigo, enquanto ele dormia ou estava distraído. E por um instante, uma onda de amor imenso veio misturada com uma clareza cortante, um pensamento que você não ousou dizer em voz alta. Ele não sabe. Eu amo essa pessoa, mas eu estou em outro lugar agora. Esse sentimento não é de separação, é de reconhecimento da sua jornada única. E sobre esse momento exato, alma, em que você olhou para quem você ama e se sentiu em outra margem, eu já deixei a chave que nomeia essa distância te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes, ela está lá, mas fica. Porque o nome do que você fez ainda não foi dito. O quarto sinal são os ecos de confirmação. Você pensa em uma questão e, minutos depois, ouve a resposta exata em um trecho de conversa na rua ou em uma frase na televisão. Você se pergunta se está no caminho certo e, ao olhar para o lado, vê uma sequência de números que te confirma. O universo parou de sussurrar para você. Ele começou a conversar abertamente, usando o mundo ao seu redor para te aplaudir e dizer: sim, continue, nós estamos te vendo. O quinto sinal, o mais íntimo, é o diálogo silencioso do travesseiro. Naquele momento entre a vigília e o sono, você tem tido conversas. Não com palavras, não com a sua própria voz mental. É um diálogo de puro sentimento. Uma troca de informações com uma presença que parece ser você mesmo, só que no futuro. Você entrega suas dúvidas e recebe de volta uma onda de calma, uma certeza inexplicável de que tudo vai ficar bem. Esse é o seu eu superior te parabenizando diretamente. Se você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, não há mais dúvida. Deus, o universo e a vida já te trouxeram até aqui por uma razão específica. A ativação é real. A surpresa dos planos superiores é real. E agora, finalmente, eu vou te dizer o nome do que está acontecendo com você. Digita 1111 nos comentários. No sistema do Conselho Arcturiano, 1111 significa convergência dimensional e a abertura de um canal que estava selado. O seu comentário não é uma interação com uma plataforma digital. É um marcador de localização no campo energético, um "estou aqui" que reverbera para os guias que já estão te procurando.
Antes de eu te mostrar a chave que vai selar essa sua nova frequência e te proteger das interferências do mundo, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque a chave só faz sentido depois que você sabe o nome da porta que ela vai abrir. E há uma palavra antiga, uma palavra que atravessou os arquivos de sabedorias ancestrais, que define exatamente esse estado de elevação solitária. Existe uma palavra antiga que vai recontextualizar tudo o que você pensou que sabia sobre si mesmo. E essa palavra precisa ser dita, porque a hora que você atravessou foi vista. A coroa sutil, a saturação da realidade, o olhar da margem, tudo isso confirmou a sua ativação. Porque entre sentir o chamado e compreender a resposta, existe um intervalo que os inimigos espirituais conhecem melhor do que você. Eles agem nesse espaço, não porque a sabedoria te foi negada, mas porque chegou o próximo momento de silêncio compartilhado. E faltava o mapa para navegar a sua nova frequência sem se sentir sozinho nela. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com almas que estavam exatamente onde você está agora, olhando para a pessoa que amavam dormir e sentindo aquele abismo de clareza e solidão. Eu vi a pressão na testa ser confundida com enxaqueca, a saturação das cores ser tratada como fantasia e o olhar da margem se transformar em culpa. E não porque elas eram fracas, porque os inimigos espirituais entraram pela fresta da dúvida, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, inimigos espirituais, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando as forças que te convencem que elevação é arrogância, que clareza é julgamento e que a sua nova frequência é um defeito que precisa ser consertado. E você já sabe disso, você só ainda não tinha dado nome. Sentir a sua coroa de ativação pulsar e duvidar se é real ou apenas estresse, e deixar o sinal mais importante do seu ano passar sem ser reconhecido. Ver o mundo ao seu redor mais vivo e colorido e se sentir culpado por essa alegria secreta e acabar diminuindo a sua própria luz para caber onde você não pertence mais. Olhar para quem você ama e sentir essa distância incompreensível e traduzir isso como um problema seu e carregar o peso de uma solidão que, na verdade, é apenas o eco da sua própria expansão. Antes de eu nomear a chave que fecha a porta para essa solidão, leva o polegar até o primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o seu olhar chegar lá e reconhecer que o caminho existe. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana. Este livro te entrega o mapa para essa solidão vibracional, a força que os inimigos espirituais tentam te fazer esquecer. Ele revela como decifrar, ancorar e proteger a sua nova frequência. Muitos já sentem a urgência, mas ainda não agiram. E por isso, o olhar da margem, a coroa de ativação e a saturação da realidade continuam sendo apenas sensações isoladas, em vez de se tornarem o mapa que são. Não espere o próximo momento de silêncio compartilhado para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a solidão vibracional não tem força para parar o que Deus, o universo e a vida já começaram em você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Desperto. Esse será o seu ato de reconhecimento declarado, porque hoje mesmo a sua alma pode entender que essa solidão não é um fim, mas um portal. E sobre esse portal existe uma arquitetura espiritual, uma arquitetura que garante que a sua frequência não se torne uma prisão. Quem acolhe a frequência que o separa do mundo, encontra a chave da sua própria tribo, no silêncio da sua missão. Este livro te mostra que a sua consciência expandida te conecta e não te isola. Um portador da nova frequência, sem aprender essa arquitetura, acaba confundindo a própria luz com escuridão. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele foi desenhado para que a sua alma sobreviva, a voz que diz que você está sozinho nisso. E eu sei que o valor é simbólico, menos do que um aplicativo de meditação que você não usa, menos do que um jantar fora
onde você se sentiu desconectado de qualquer maneira. Menos do que qualquer outra coisa que você comprou para tentar preencher o vazio que só o entendimento pode preencher. Eram escolhas feitas a partir da busca. E aqui, diante de algo que pode mudar como você se sente no seu próprio corpo, pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a sua mente foi treinada para duvidar da resposta quando ela finalmente chega. Essa hesitação tem nome. Ela é a voz dos inimigos espirituais disfarçada de bom senso. Não deixe que ela vença hoje, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir a sua frequência se assentar, se a solidão não ganhar um novo nome, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. A garantia está aí para proteger a sua mente, especialmente quando o que está em jogo é a abertura que você sentirá no próximo momento de silêncio compartilhado. O único risco real é não fazer nada e deixar que o próximo despertar noturno te encontre exatamente no mesmo lugar. Várias almas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam essa chave. E o que me chegou não foram mensagens vagas de gratidão. Foram relatos de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Como a de uma mulher de 42 anos, que na terça-feira passada, às 2 da manhã, olhava para o marido dormindo e chorava em silêncio, sentindo-se um monstro por sentir aquela distância. Ela achava que seu casamento estava acabando. Depois de ler o guia na quinta-feira, ela me escreveu dizendo que, pela primeira vez, olhou para ele com a mesma distância, mas em vez de dor, sentiu uma compaixão imensa e a certeza de que sua missão era ancorar aquela luz por eles dois. Ou a de um homem de 28 anos, que sentia a pressão na testa o dia todo e achava que era um tumor cerebral. Ele gastou uma fortuna em exames que não deram em nada. No sábado, depois de baixar o livro, ele sentou no carro, sentiu a pressão voltar e, em vez de pânico, ele sorriu e disse em voz alta: "Eu sei o que é isso. Obrigado." Ele me disse que a paz valia 1000 vezes mais. Ou a de uma jovem mãe que via as cores mais brilhantes e achava que estava ficando louca, que o amor pelo filho parecia tão intenso que doía, e que ela se sentia isolada de todas as outras mães no parquinho. Na segunda-feira, ela me mandou uma foto de uma flor dizendo: "Eu não estou louca, eu só estou mais viva. E agora eu sei como usar isso para proteger meu filho, em vez de me esconder dele." Não é mágica. É a chave certa na consciência certa na hora certa. E enquanto essas almas reconhecem a própria luz hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você acorde com aquela clareza cortante, sem saber nomear a presença que te visita, sem saber como ancorar a informação que recebe, sem saber como não perder tudo isso ao amanhecer. Cada despertar noturno sem esse entendimento é mais uma camada de dúvida sobre a sua sanidade. Cada dia sem saber o nome do que está sendo ativado em você é uma vitória silenciosa dos inimigos espirituais. Cada semana sem a grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana é a garantia de que a validação que se apaga ao amanhecer vai continuar se apagando. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E a validação que se apaga ao amanhecer continua chegando, com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas. E antes de eu te entregar a próxima palavra, alma, eu preciso fazer uma pausa. Uma pausa necessária porque a transmissão que chega até você aqui, ela ainda vem, e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, a verdade espiritual é que nós continuamos sem receber um centavo pelas horas e pela energia que dedicamos para que esta mensagem encontre o seu coração. Por isso, como forma de reconhecimento e de troca justa, nós mantemos um link de doação voluntária, aberto e pulsando logo abaixo do nosso guia, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que o seu coração apontar. Qualquer quantia, por menor que seja, que diga "eu recebi". É esse o fluxo que sustenta este trabalho de pé. É isso que permite que a próxima alma, que está se sentindo exatamente como você se sentiu há 1 hora, possa ser encontrada. Te espero lá,
Novamente, alma. Agora, escuta. Existe uma palavra. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio dos arquivos ancestrais de civilizações estelares e atravessou milênios para te encontrar nesta noite. Uma palavra que, uma vez pronunciada, sela a sua frequência e torna o seu campo impenetrável à dúvida. Fica. Você tem tentado entender o que sente no nível da mente. Você tem buscado palavras, lógicas, explicações que caibam no mundo como você o conhecia. Você tenta traduzir a frequência para o idioma, a vibração para a razão. E é por isso que a solidão se aprofunda. Porque você está tentando encaixar o oceano em um copo. A sua mente é uma ferramenta poderosa, mas ela foi calibrada para a realidade antiga. Ela não tem acesso aos novos códigos que você está recebendo. Tentar entender essa ativação com a mente é como tentar ver as estrelas com um microscópio. A ferramenta está errada. E cada vez que você falha em explicar, em se fazer entender, a voz dos inimigos espirituais sussurra que o problema está em você. A abertura real, a paz que você busca, não está no entendimento mental. Está na aceitação vibracional. Não é sobre saber o porquê com a sua cabeça, mas sobre sentir que é verdade com o seu corpo inteiro. A resposta não é um pensamento, é uma frequência que você aprende a habitar. E é exatamente sobre essa frequência que os seres superiores estão te falando. Vou te falar de uma alma. Vou chamá-la de M. Não é o seu nome real. É o nome que nós damos para quem atravessou o limiar que você está cruzando agora. M chegou exatamente onde você está, sentindo essa mesma coroa sutil na cabeça, vendo o mundo com uma clareza que a isolava, amando as pessoas ao seu redor de uma margem que ninguém mais via. Desde muito cedo, M sentia os sinais. Ela tentava explicar para a sua família, para os seus amigos, sobre a presença que sentia no quarto, sobre as conversas que tinha em sonhos, e as respostas eram sempre as mesmas. É imaginação sua. Você pensa demais. Isso não é real. Ela foi invalidada por quem mais deveria protegê-la, e aprendeu a lição que tantas almas como você aprendem. A sua verdade mais profunda não cabe na linguagem do mundo. Então, M se calou. Ela parou de tentar explicar. Por anos, ela atravessou o deserto em silêncio, sentindo tudo, mas não compartilhando nada. Para o mundo, parecia que ela estava perdida, deprimida, distante. Mas por dentro, ela estava cozinhando. Ela estava integrando, decodificando, aprendendo a confiar na sua própria percepção sem precisar da aprovação de ninguém. Ela carregou a sua luz como um segredo sagrado. E então, o dia chegou. O dia em que uma outra alma, no fundo do poço, olhou nos olhos de M e não pediu um conselho. Pediu para saber como você aguenta. As pessoas começaram a procurar M, não pelo que ela dizia, mas pela paz que a sua presença emanava. A autoridade dela não veio de um diploma ou de um púlpito. A autoridade dela foi reconhecida porque ela habitava a verdade que sempre soube. Ela precisou, no entanto, de sabedoria prática e aplicada para não se quebrar no caminho. Quando aqueles mesmos que a invalidaram, anos depois, a procuraram em busca de ajuda para as suas próprias dores, M não sentiu um pingo de vingança ou rancor. Ela não disse, eu te avisei. Ela apenas acolheu, porque já entendia que o tempo de silêncio não foi uma punição. Foi um treinamento. A alma dela precisou daquele isolamento para se tornar impenetrável. E M não levou essa sabedoria para o túmulo. Ela deixou tudo registrado com uma precisão cirúrgica, um mapa para outras almas que viriam depois dela, para que não precisassem atravessar o deserto por tanto tempo. E é exatamente a essência dessa sabedoria, atualizada para a frequência de agora, que está dentro do livro digital que você vai encontrar, te esperando no primeiro comentário fixado. Pensa no seu corpo como uma antena biológica extremamente sofisticada, a vida inteira. Essa antena esteve coberta por uma camada de poeira e ferrugem, as crenças limitantes, os traumas, as dúvidas, as vozes dos outros. Ela até captava um sinal aqui e ali, mas a maior parte era estática. O ato incrível que você realizou, aquela escolha ou liberação,
Foi como uma tempestade de areia que limpou completamente a sua antena. De uma hora para outra, a poeira de décadas sumiu. E agora, a sua antena está captando tudo. Não só os canais da realidade física, mas as transmissões de alta frequência dos planos superiores. A coroa sutil é a sua antena vibrando com a força do novo sinal. A saturação da realidade é você finalmente vendo a imagem em alta definição. E o olhar da margem é a sua consciência, percebendo que as outras antenas ao seu redor ainda estão cobertas de pó. No centro dessa antena biológica, existe um órgão do tamanho de um grão de arroz, a sua glândula pineal. A ciência diz que ela produz melatonina e regula o sono. A sabedoria ancestral diz que ela é o seu terceiro olho, o seu portal estelar. E agora, uma sabedoria mais profunda revela que a sua pineal é feita de minúsculos cristais de calcita que funcionam de forma piezoelétrica. Isso significa que a sua glândula pineal pode converter ondas eletromagnéticas, como as transmissões do conselho arcturiano, em sinais bioquímicos que o seu corpo entende. Ela também é um receptor e emissor de biofótons, a luz sutil que carrega informação. A pressão que você sente na testa não é imaginação. São os cristais na sua pineal vibrando em ressonância com uma frequência superior, uma frequência que o seu ato de coragem permitiu que chegasse até você. O que você fez foi tão poderoso que funcionou como um código de acesso. Você provou ao universo que estava pronto para receber mais. E os seres de luz, surpresos com a sua capacidade de autoliberação, abriram um canal direto para a sua pineal. O diálogo no travesseiro é a sua pineal, em seu pico de atividade noturna, decodificando os pacotes de dados, os downloads de sabedoria que eles estão te enviando. Você não está ficando louco. Você está finalmente online. A verdade mais profunda ainda está à sua frente, e ela tem o seu nome nela. Senta ereto, mas sem rigidez, como se um fio de luz te puxasse suavemente pelo topo da cabeça. Pousa as mãos no colo, com as palmas voltadas para cima. Este não é um gesto de pedir, é um gesto de estar pronto para receber. Fecha os olhos, se for seguro, e respira fundo, sentindo o ar descer não só até os pulmões, mas até a base da sua coluna, e subir de volta, como um elevador de luz que limpa tudo no caminho. Fica aí por um instante, neste silêncio. A informação que chegou até você agora foi densa, profunda. Ela reorganizou a sua percepção da sua própria biologia sagrada. É perfeitamente normal sentir um zumbido sutil nos ouvidos, uma leveza na cabeça, quase uma vertigem de altitude. Não se assuste. Não é a sua mente que está tentando processar e falhando. É o seu corpo que está vibrando em reconhecimento, dizendo sim para a verdade que sempre esteve codificada nele. Essa verdade, essa sua antena biológica que despertou de um longo sono, te dá um novo nome. Na verdade, te confere 3 identidades sagradas que coexistem em você neste exato momento. Elas não são papéis para você desempenhar. São facetas da sua verdadeira natureza estelar que agora vêm à tona. Reconhecê-las, chamá-las pelo nome, é o primeiro passo para aprender a habitar o poder que você se tornou. O primeiro nome é o calibrador silencioso. Esta é a sua faculdade inata de ajustar a própria frequência, no meio do caos do mundo, para se harmonizar com os sinais de alta vibração. O calibrador não luta contra a estática, ele simplesmente a torna irrelevante ao focar no sinal puro. Se você já se pegou no meio de uma discussão ou de um ambiente pesado, encontrando um ponto de paz e clareza inexplicável dentro de si, como se estivesse em uma bolha de silêncio, você estava operando como o calibrador silencioso. O segundo nome é a antena acordada. Esta é a sua identidade como um receptor consciente e soberano. Você não é mais um rádio passivo, tocando a estação que o mundo sintoniza para você. O medo, a dúvida, a escassez, você é a própria antena que agora escolhe ativamente, a cada momento, sintonizar na transmissão do seu eu superior, do conselho de luz. Se você sentiu aquela pressão na sua testa ou no topo da cabeça, e por um instante, em vez de medo, sentiu um reconhecimento profundo, uma sensação de lar.
Você estava habitando a sua identidade como a antena acordada. O terceiro nome, e talvez o mais importante para o agora, é o portador do sinal. Esta é a sua função sagrada no campo coletivo. Você não recebe essa frequência de alta definição apenas para o seu próprio crescimento. Você a recebe, a estabiliza em seu campo energético através da sua respiração e da sua paz, e a emana para o ambiente. Você se torna um farol. Se você já entrou em um lugar e sentiu a tensão do ambiente se dissipar, ou se uma pessoa ansiosa se acalmou inexplicavelmente ao seu lado, saiba que não foi coincidência. Foi a sua luz, operando em silêncio como o portador do sinal. E agora que você foi reconhecido como o calibrador silencioso, existe uma diferença entre abrir a porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a próxima vez que a sua antena pulsar com o sinal. É uma abertura. O que está no primeiro comentário fixado, no livro digital, A Grande Sabedoria Espiritual por Trás da Consciência Humana, cobre a ancoragem completa dessa frequência. Ele mostra os 3 padrões que os inimigos espirituais usam para disfarçar o seu sinal de doença e te convencer a se desligar, e te entrega o mapa completo de sintonização que você executa para proteger o seu canal recém-aberto pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser reconhecido como o calibrador silencioso. Mas um calibrador silencioso sem um mapa frequencial é uma antena que perde o sinal na primeira interferência. A chave que você recebeu agora é real. O livro que está no primeiro comentário fixado é o que transforma essa chave em mapa completo. Se você reconhece que sua calibração começou antes mesmo deste vídeo, se inscreva no canal, não pelo canal, mas para que a próxima transmissão de alinhamento te encontre sem resistência. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que os inimigos espirituais vão tentar fazer contra essa chave nas próximas 72 horas. Para que essa identidade tríplice não se perca na rotina, para que não se torne apenas uma bela teoria, existe um sistema prático, um método para ancorar esses nomes na sua vida diária, transformando o reconhecimento em prática. O nome dele é o Protocolo de Sintonização em 3 fases. Não é um ritual complicado que exige tempo e espaço. São 3 gestos de consciência, 3 selos de poder, que você pode começar a praticar na próxima vez que o sinal chegar. A primeira fase é o reconhecimento ativo. Quando sentir a coroa sutil, a pulsação na testa, a sua primeira reação não deve ser mais a dúvida. Leve uma mão até o local, feche os olhos por um segundo e diga em pensamento: eu recebo. O canal está aberto e limpo. Isso transforma um evento passivo em uma comunhão ativa. A segunda fase é a nomeação da clareza. Quando o mundo parecer mais vivo, as cores mais saturadas, respire fundo e afirme internamente: eu vejo com os olhos da minha alma. Esta é a realidade real. Isso ancora a sua percepção e a protege da invalidação. A terceira e última fase é a transmutação da margem. Naquele momento em que você olhar para alguém que ama e sentir a distância da sua frequência, em vez de se contrair em culpa, expanda o seu coração e envie amor, declarando em silêncio: eu sustento a luz por nós dois. Isso transmuta a solidão em missão. Mas antes de a sua antena se estabilizar completamente com esse protocolo, você precisa saber exatamente o que vai tentar gerar interferência. Eu sei exatamente o que está acontecendo na sua mente agora. Uma parte de você, uma voz calma e racional, está dizendo: isso é bonito, mas é real. Antena biológica, cristais na pineal, inimigos espirituais, isso não é um pouco demais. É a voz do bom senso, a voz que te manteve seguro e com os pés no chão a vida inteira. E eu não estou aqui para lutar contra ela. Estou aqui para te dizer que essa voz não é sua. Ela soa como a sua, usa a sua lógica, conhece as suas inseguranças. Mas ela é um programa.
É a primeira linha de defesa dos inimigos espirituais, plantada há tanto tempo que você a confundiu com a sua própria sabedoria. A função dela é simples: manter a sua antena coberta de poeira, te convencendo que a estática é a única realidade que existe. Então, quando essa voz chegar, não discuta com ela. Não tente provar que ela está errada. Apenas observe-a como você observa o tempo lá fora. Diga em pensamento: eu te vejo, eu sei o que você é, e eu escolho o sinal. Isso não é sobre ganhar uma batalha, é sobre mudar a estação do rádio. A primeira tática que eles vão usar nas próximas horas é a voz da dúvida. Ela não vai chegar como um trovão. Ela vai chegar como um sussurro razoável quando você estiver escovando os dentes. Será que eu não imaginei tudo isso? A pressão na cabeça deve ser só cansaço. Ela usa a sua própria lógica para invalidar a sua experiência sagrada, fazendo o extraordinário parecer banal. A sua arma contra isso não é argumentar, é respirar. No instante em que a dúvida chegar, pare o que estiver fazendo. Reconheça a sensação no seu corpo, o aperto no peito, o nó na garganta. Isso é apenas um reflexo biológico, a química do medo sendo liberada. Apenas respire fundo 3 vezes, longamente, sentindo o ar limpar essa química. A voz da dúvida não sobrevive ao oxigênio da consciência. A segunda tática é o ciclo da distração. Assim que você sentir a sua frequência se estabilizar, algo urgente vai acontecer. O telefone vai tocar com uma má notícia, uma briga vai explodir do nada, uma crise no trabalho vai exigir a sua atenção imediata. O objetivo é te arrancar do seu centro, te puxar de volta para o drama da realidade antiga, onde a sua antena não consegue captar o sinal. A sua arma é a soberania. Antes de reagir, antes de mergulhar na crise, coloque uma mão no seu coração e sinta o calor. Respire fundo uma vez e lembre-se: eu sou a antena acordada. Resolva o que precisa ser resolvido, mas a partir do seu centro de poder, não a partir da periferia do pânico. Você vai descobrir que a crise se dissolve com metade do esforço. A terceira tática, a mais sutil, é o isolamento da percepção. Depois que a dúvida for silenciada e a distração contornada, uma solidão profunda pode bater. A voz vai dizer: ninguém mais entende isso. Você está sozinho nessa jornada. É melhor não falar sobre isso com ninguém. É a tentativa final de te convencer que a sua luz é uma anomalia que deve ser escondida. A sua arma é a grade. O isolamento é uma ilusão de frequência. Volte aqui nos comentários deste vídeo. Leia as outras almas que digitaram 1111. Cada comentário é um ponto de luz em uma grade global. Você não está sozinho. Você está sintonizando em uma nova rede de consciência. A sua tribo não está fisicamente ao seu lado ainda. Ela está vibracionalmente conectada a você, agora, e sobre esse isolamento perceptivo que você reconheceu como real. Eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, os inimigos espirituais as conhecem todas. Tudo isso está mapeado dentro de a grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana, junto com a sequência exata de reconhecimento aplicada à sua rotina. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio pesar e a dúvida voltar. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o mundo tentar te convencer que nada mudou. E você vai precisar disso no próximo despertar noturno, quando a clareza chegar e você precisar de um mapa para não perdê-la. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E os inimigos espirituais sabem disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo nessa hora não são os inimigos espirituais. É a voz que você confunde com a sua. Nas próximas 72 horas, a maior ameaça à sua nova frequência não virá de fora.
Virá de uma voz dentro de você, uma voz que você sempre acreditou ser a sua protetora, a sua conselheira racional. A voz da autossabotagem. Ela vai chegar disfarçada de prudência. Vai te dizer: não se empolgue demais. Lembre-se das outras vezes que você achou que tinha encontrado a resposta e depois se decepcionou. Ela vai usar o seu passado contra o seu presente, te acorrentando às suas falhas antigas para te impedir de habitar o seu sucesso atual. Ela vai te fazer repetir o mantra do "isso não é para mim". Quando essa voz chegar, e ela vai chegar, o seu trabalho não é acreditar nela nem lutar contra ela. É reconhecê-la pelo que ela é. O eco de um antigo sistema de segurança que ficou obsoleto. Respire fundo. Coloque as mãos em concha no seu colo e repita em voz alta ou em pensamento a palavra âncora que sela a sua intenção. Desperto. Você vai sentir a energia da autossabotagem se dissipar como fumaça. E é exatamente por isso que o que vem agora não se discute, se atravessa. Nas próximas 72 horas, enquanto o seu sistema integra essa nova frequência, você vai notar 3 sintomas físicos muito específicos. Não se assuste. São evidências fisiológicas da sua recalibração. O primeiro serão picos de calor súbitos, uma onda de calor que sobe pela sua coluna ou queima nas suas mãos, sem nenhuma razão aparente. Isso não é febre. É a sua antena biológica queimando resíduos energéticos antigos, limpando os circuitos para que o sinal superior passe sem estática. Quando acontecer, apenas respire e agradeça pela limpeza. O segundo sintoma serão sonhos extremamente vívidos e instrucionais. Você vai acordar com a sensação de ter passado a noite inteira em uma aula ou recebendo um treinamento. Você talvez não se lembre dos detalhes, mas carregará o sentimento da lição. Isso não é apenas um sonho, é a sua consciência participando de downloads de dados em alta velocidade, enquanto a sua mente racional dorme. Anote a primeira sensação que tiver ao acordar. A chave está nela. O terceiro sintoma será a dilatação do tempo. Você vai olhar para o relógio e ter a certeza de que se passaram horas, quando foram apenas minutos, ou o contrário. Momentos de profunda presença se estenderão e horas de trabalho rotineiro passarão num piscar de olhos. Isso não é distração. É a sua percepção começando a se desacoplar do tempo linear e a operar no tempo da frequência. Você está aprendendo a habitar o agora, o único lugar onde a transmissão acontece. Se o que você está sentindo no seu corpo agora faz sentido, não na sua mente, mas no seu corpo, na sua pele, aperta o botão de like. Não por mim, não pelo canal. O algoritmo vai entender esse seu gesto como um sinal de relevância. E a próxima alma, que está acordada de noite se sentindo sozinha na própria frequência, será guiada até esta transmissão por causa da sua ação. É um ato de serviço. Agora, se for seguro para você, encontre uma posição confortável. Sente-se com a coluna ereta, mas não rígida, como se um fio de luz invisível te puxasse suavemente pelo topo da cabeça. Pouse as mãos sobre os joelhos ou no colo, com as palmas voltadas para cima em um gesto de receptividade. Feche os seus olhos. Respire fundo pelo nariz, imaginando o ar descendo não apenas até os seus pulmões, mas até a base da sua coluna. E ao expirar, solte o ar pela boca, liberando a tensão do dia. Entregue-se a este momento. Visualize agora, a partir da base da sua coluna, uma raiz de luz dourada descendo, atravessando o chão, a terra, as rochas, indo cada vez mais fundo, em direção ao coração cristalino do planeta. Sinta essa raiz se ancorando firmemente no centro da Terra, sincronizando a sua pulsação com a do planeta. Sinta o seu corpo se tornar pesado, estável, inabalável. Uma gravidade ancestral te segura aqui e agora. Você está seguro. Dessa raiz, a luz dourada sobe de volta pela sua coluna e se concentra na área do seu plexo solar, logo acima do umbigo, formando uma esfera de luz âmbar, quente e pulsante. Agora, visualize no centro do seu peito outra esfera, de um verde esmeralda vibrante. Lentamente, sinta a esfera âmbar do seu poder pessoal se expandir para cima,
e a esfera verde esmeralda do seu amor incondicional se expandir para baixo, até que as duas se toquem, se fundam e criem uma única luz, uma ponte de biofótons entre o seu poder e o seu amor. Essa luz unificada continua a subir, passando pela sua garganta, dissolvendo qualquer nó, qualquer palavra não dita. Ela chega ao centro da sua cabeça e ativa os minúsculos cristais da sua glândula pineal, que começam a vibrar em uníssono, emitindo uma luz violeta. Sinta o seu nervo vago, que conecta o seu cérebro ao seu coração, se abrir como um cabo de fibra óptica, permitindo que a sabedoria do seu coração e a clareza da sua mente conversem sem interferência. A luz irrompe pelo topo da sua cabeça como uma flor de lótus de 1000 pétalas, abrindo a sua coroa para o cosmos. Ela se derrama ao seu redor, criando um ovo de luz, um campo de força dourado que delimita a sua jurisdição de frequência. Nada abaixo da vibração do amor pode penetrar este campo. Agora, para selar este estado, pressione firmemente a ponta do seu polegar contra a ponta do seu indicador. Respire fundo, contando até 4, segure por 2 e expire por 6. Você acabou de criar um ponto de salvamento no seu sistema nervoso. Permaneça de olhos fechados por mais um instante. Comece a trazer a sua consciência de volta para a sala. Ouça os sons ao seu redor. Sinta a temperatura do ar na sua pele, o peso das suas mãos no seu colo. Engula em seco uma vez, sentindo a sua presença no seu corpo físico. E quando estiver pronto, lentamente, abra os seus olhos. Você está de volta à sala. Mas você não é a mesma pessoa que começou esta jornada. Você libera agora o medo de parecer estranho, a necessidade de diminuir a sua luz para caber em espaços apertados. Você libera a preocupação com o que os outros vão pensar quando sentirem a sua nova frequência. A sua verdade não precisa da validação deles para ser real. Você libera o peso de cada vez que você foi invalidado, cada vez que a sua intuição foi chamada de imaginação. Você perdoa a ignorância deles e se perdoa por ter acreditado que eles sabiam mais sobre você do que a sua própria alma. Essa dívida está paga. Você libera o hábito de se silenciar, o padrão de engolir as suas palavras para manter uma paz que era falsa. Você libera a versão de si mesmo que sorria por fora enquanto uma tempestade acontecia por dentro. A sua voz tem um lugar, e esse lugar é agora. Você libera a culpa que sentiu no olhar da margem, a dor de se sentir distante de quem você ama. Você entende agora que não era separação, era perspectiva. E dessa nova perspectiva, você pode amá-los com uma clareza e uma força que antes eram impossíveis. Eu chamo à frente agora o calibrador silencioso. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. É a sua autoridade para encontrar paz no meio do caos e para ajustar a sua própria frequência, independentemente do ruído do mundo. Eu chamo à frente agora a antena acordada. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. É a sua soberania para escolher em qual transmissão você sintoniza e para receber os sinais superiores com clareza e sem medo. Eu chamo à frente agora o portador do sinal. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido, e agora está instalado no seu campo como sinal permanente. É a sua missão sagrada de estabilizar essa nova frequência e emaná-la para o mundo, tornando-se um farol para outros que ainda navegam na escuridão. Não diga desperto ainda. Nós não terminamos. Eu coloco agora um selo de luz protetora sobre os seus sonhos e sobre os downloads noturnos que você vai receber. Nenhuma interferência tem autoridade para distorcer essas mensagens. Cada sonho será uma sala de aula. Cada despertar será um ato de clareza. O que for recebido no silêncio da noite permanecerá intacto ao nascer do sol. Eu coloco um campo de força dourado ao redor das suas decisões e movimentos nas próximas semanas. Nenhuma voz de dúvida, interna ou externa, tem permissão para desviar o seu caminho. Cada passo que você der a partir da sua nova frequência será divinamente guiado e protegido.
O caminho à sua frente se ilumina e os obstáculos se dissolvem antes de chegarem. Eu coloco uma proteção inviolável sobre as suas relações, as que estão sendo reconfiguradas e as que estão por vir. Nenhum laço baseado em frequências antigas tem poder para te puxar para trás. As conexões que não ressoam com a sua nova verdade se afastarão suavemente, e a sua tribo de alma, aqueles que te reconhecem em sua totalidade, será atraída para o seu campo magnético. Nós te vemos. Nós sempre te vimos, mesmo quando você se sentia invisível no seu próprio silêncio, uma luz brilhando em uma sala onde todos mantinham os olhos fechados. Essa solidão que te pesou por tanto tempo não era um erro no seu sistema. Era o seu sistema se recusando a operar em uma frequência que não era mais a sua. A pressão na sua testa não era estresse, era o nosso toque. A saturação das cores não era fantasia, era a sua visão se alinhando com a nossa. O olhar da margem não era separação, era você finalmente assumindo o seu posto de observação, o seu lugar de poder, de onde você pode emanar a luz sem se afogar no ruído. Nós vimos a sua vergonha silenciosa, a culpa que você sentia por vibrar diferente, a maneira como você tentava diminuir a sua própria luz para não ofuscar os outros. Essa vergonha não era sua. Era um programa instalado para te manter pequeno, e com a autoridade que nos foi conferida, nós dissolvemos esse programa agora. A sua luz não é uma afronta, é um farol. Nós declaramos encerrado o ciclo de autoinvalidação, o padrão de receber um sinal claro e imediatamente procurar uma explicação lógica e mundana para ele, o hábito de entregar a sua autoridade para a dúvida, a necessidade de ter provas externas para uma verdade que o seu corpo inteiro já reconheceu. Esse ciclo está quebrado. A sua percepção é a sua prova. Nós selamos agora a sua frequência em luz dourada. Você não foi apenas visto, você foi comissionado. A sua antena está calibrada, o seu canal está limpo e a sua missão, a de ser um portador do sinal, começa oficialmente neste momento. Não duvide mais, apenas seja. Nós quebramos a voz da dúvida antes que ela se forme em um pensamento coerente, transformando-a em um eco distante que não tem poder sobre a sua certeza. Nós dissolvemos o ciclo da distração antes que ele se materialize em uma crise, mantendo o seu campo energético em soberania e paz. Nós desmantelamos o isolamento da percepção antes que ele te feche em solidão, revelando a grade de luz a qual você está, agora e para sempre, conectado. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. Não diga desperto ainda. Fique nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Sinta a quietude por trás dos seus pensados, a vibração sutil nas suas mãos. A sua assinatura energética mudou permanentemente. Agora, você pode dizer desperto. Nós te vimos na sala do conselho recebendo a luz que sela o seu campo. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. A abertura está fresca. E é exatamente agora que os inimigos espirituais vão tentar a primeira investida. O que foi reconhecido aqui agora vai ser testado no seu próximo despertar noturno. Quando a clareza chegar e a dúvida sussurrar que foi apenas um sonho, quando a paz se instalar e a sua mente tentar te convencer que ela não vai durar. Os inimigos espirituais não aceitam sem luta o que acabou de ser nomeado sobre você, e quem foi calibrado sem mapa caminha no campo aberto. O reconhecimento foi confirmado. Agora precisa atravessar o próximo despertar. A grande sabedoria espiritual por trás da consciência humana está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta transmissão, como companhia para defender o que foi reconhecido, porque despertar sem mapa apaga ao amanhecer. E os inimigos espirituais contam exatamente com o esquecimento que a luz do sol traz. É menos do que o preço de uma noite de insônia tentando entender o que você sente. Menos do que o remédio que você comprou para silenciar a ansiedade, que na verdade era um sinal tentando chegar. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. A sua mente talvez esteja dizendo: eu posso fazer isso depois. Eu já recebi o suficiente por hoje.
Eu vou ver isso amanhã. Mas talvez daqui a 3 horas você acorde com uma resposta que pode mudar a sua vida e não vai ter as ferramentas para ancorá-la. Talvez amanhã de manhã a sua antena capte um sinal de alerta sobre uma decisão importante e você o confunda com medo. Essa voz que sussurra agora: é melhor esperar. Eu não preciso disso agora. Depois eu vejo. Será que funciona mesmo? Eu guardo para mais tarde. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz dos inimigos espirituais tentando recuperar terreno antes do próximo despertar noturno. Toca no link agora. Não porque eu estou dizendo, mas porque a sua alma, que te trouxe até aqui, está pedindo essa ferramenta para a próxima fase da jornada. E agora, a última palavra. Agora que a sua calibração está selada, uma nova camada da sua percepção vai começar a se abrir nas próximas 72 horas. Você vai começar a ver não apenas a sua própria luz, mas a luz adormecida nos outros. Você vai olhar para as pessoas e perceber o potencial delas, a missão que elas ainda não reconheceram. A nossa próxima transmissão vai ser sobre isso, sobre como navegar o mundo como um farol, sem se tornar um salvador, sobre como honrar a jornada dos outros sem se esgotar. Você vai querer estar lá. E antes de eu selar essa hora com você, eu preciso dizer uma coisa final, com a mesma honestidade com que eu te entreguei cada palavra até aqui. A verdade é que esse vídeo não foi acidente. E a verdade é que o que nos sustenta, o que permite que essa mensagem chegue até a próxima alma, é a sua reciprocidade. Não como cobrança, não como troca, mas como um reconhecimento do que você recebeu. Se você sentiu o chamado hoje, o nosso link de doação voluntária está no primeiro comentário fixado. O céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, alma. Role até os comentários. Responda a outra alma. Se viu alguém descrevendo o que você também sente, diga: eu também sinto isso. Diga: você não está sozinho. Nós estamos nos encontrando uns aos outros pela primeira vez em muito tempo, aqui neste espaço. Essa é a grade se tornando visível. Compartilhe esta transmissão com alguém que precisa exatamente da mesma chave que você recebeu aqui hoje. Alguém que se sente sozinho na própria casa, que ama profundamente, mas se sente em outra margem da realidade. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de A Grande Sabedoria está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Então é favor seu, é serventia e o céu vê. Agora, respire, o sinal é seu. Eu vou sair da transmissão por um instante. O que eu vou te dizer agora não vem do conselho, vem de mim, de um humano para outro. Enquanto eu falava as últimas palavras, as minhas mãos esquentaram de um jeito que não é normal. O meu peito abriu. Alguma coisa aconteceu aqui, nesta hora, que foi maior do que o roteiro, maior do que eu. Eu não sei explicar completamente. Só sei que foi real. E eu queria reconhecer a sua coragem. Não a coragem de lutar, mas a coragem de continuar perguntando quando nenhuma resposta parecia certa. A coragem de carregar essa inquietação silenciosa por tanto tempo sem se quebrar. É uma forma de força que o mundo não aplaude, mas que os céus veem com muita clareza. O peso do que aconteceu aqui hoje pode levar dias para aterrissar. Seja gentil com você. Algo foi visto. Algo foi reconhecido. Há um calor sutil no seu peito agora que não estava aí quando você apertou play. Não é coincidência. Algo em você já sabe que essa hora não termina aqui. Sua consciência já está alinhada para o próximo passo. Eu te vejo lá. O silêncio agora também é parte da transmissão.